Mas, e a lei de Deus? A lei de Deus é uma só. Como é que a gente faz para tratar essa questão das diferenças dentro da lei de Deus? E aí eu te devolvo essa pergunta, porque para a lei de Deus não tem lá lei de Deus do Christian, lei de Deus do Marcos. Como é que a gente faz essa interpretação da lei de Deus? Maravilha. Olha, é muito interessante isso, porque eu acredito mesmo que Deus me olha de forma individual, né? Eu acredito que eu deva estar lá no caderninho dele. Eu tenho uma página escrita só para mim. Mas essa forma, né, como Deus me olha, né, olha todas as minhas atitudes, né, e de fato julga, né, tudo aquilo que eu faço, e ele me coloca numa condição de filho. Mas eu devo lembrar, né, e aí eu posso entender, não, já que eu sou filho de Deus, então eu posso algumas regalias, né? E aí eu me coloco talvez numa condição de superioridade, principalmente quando eu me comparo com outras pessoas, né? Então às vezes a gente tem essa condição mesmo, né? Pelo meu trabalho, pelo meu estudo, pela minha formação, né? Por tudo aquilo que eu já vivi, pelas minhas experiências, né? Eu me coloco numa condição de superioridade quando eu comparo com uma outra pessoa. E às vezes eu nem conheço a história da outra pessoa e mesmo assim estou ditando na minha cabeça. Isso talvez seja inconsciente. Muitas vezes eu não faço isso, né? Mas eu me coloco numa condição de superioridade, né? E aí eu acho que porque eu sou superior, vou ter cadeira cativa, né? Eu vou ter espaço VIP lá no céu. E Deus não analisa assim, né? Deus é imparcial nessa condição, né? Hoje eu escutei isso de um primo meu. Ele falou assim: a vida é como um jogo de xadrez. No final das contas, junta todas as peças, o rei e o peão dormem na mesma caixinha. Eu acho que é mais ou menos assim mesmo, né? Eu acho que o julgamento de Deus ele recai sobre as minhas atitudes, independente daquilo que eu sou. Apesar de eu ter um papel lá em cima, né, uma folha de caderno toda escrita para mim, eu entendo que esse caderno tem milhões, bilhões de páginas, né? E se eu me coloco numa condição de superioridade a outro, independente do meu status, isso não tem a menor relevância, né, para Deus. Deus vai me julgar da mesma forma, né? E se eu tiver cometido coisas erradas, ele vai rasgar a folha se necessário, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho interessante como Deus vai escrevendo as coisas, né? Você falou de página, Deus vai escrevendo o nosso podcast de uma forma que você muitas vezes não sabe exatamente o que eu vou falar, a gente combina o tema, mas cada um faz os seus estudos, e é bonito de ver, principalmente quando você faz primeiro as provocações e eu continuo, o quanto Deus foi encaixando as coisas. E isso que você disse se encaixa perfeitamente com o que eu vou falar agora. Lembra que eu te falei que eu acredito que Deus tem um método que se aplica para todo mundo? Agora a gente não, de entender como é que é esse método de Deus. E antes disso, curta, deixa o like, se inscreva. Vamos fazer que nem o João Kleber. Para. Não se esqueça de compartilhar nas nossas redes, né, nas suas redes sociais. E se esse conteúdo está fazendo bem para você, deixa o like, né? Indique para outras pessoas. A gente está fazendo tudo isso com muito carinho. Mas vamos lá, então. Recapitulando. A gente definiu, então, que Deus existe, Deus é bom, Deus é justo, e se ele é justo, ele precisa de aplicar um método de salvação que seja aplicável a todo mundo. Imagine a seguinte situação. Né? Eu e o Cris, como católicos, a gente morre, chega no céu, está lá Deus, e ele diz, então, gente, quem estava certo era uma tribo lá da Nova Guiné. Aí você fala, mas Deus, eu nunca nem vi, não sei onde fica esse lugar, isso é justo? Né? Seria justo se fosse assim? Uhum. Não, Deus não age dessa forma. Assim, quem não conhece a palavra de Deus
como um indígena que nunca ouviu falar de Deus, mas que foi uma boa pessoa, será que essa pessoa não vai para o céu? São provocações que a gente precisa se fazer. E aí a gente chega, de fato, no critério de Deus, que eu acredito, né, que seja o critério de Deus e que talvez faça sentido para a tua vida, para você que está escutando ou assistindo isso agora. Deus quer que você seja bom dentro dos critérios da comunidade que Ele te colocou. Se Ele te colocou aqui, brasileiro, católico, evangélico, espírita, umbanda, onde Ele te colocou, naquelas circunstâncias que Ele te colocou, seja uma boa pessoa. Se Ele te colocou indígena numa comunidade em que nunca vai se ouvir falar de Deus, tem que ser uma pessoa boa. Lá vão ter critérios. O bom indígena vai ser aquele que acorda cedo, que vai pescar, que ajuda, que faz as coisas, ajuda a manter a comunidade. Então, nós vamos ter pessoas boas e pessoas ruins em qualquer lugar, dentro de qualquer critério. Se dentro do critério da sua comunidade você está sendo uma pessoa boa, isso vai ser muito positivo para a sua salvação. Deus, com certeza, vai enxergar muito isso. E isso não sou eu que estou dizendo, não. É Jesus. Né? Vamos lá em Lucas 12, versículos 47 e 48. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. O que quer dizer isso? Né? A frase conhecida, quem mais é dado, mais será cobrado. Quem mais conhece a palavra de Deus? Quem sabe as suas vontades? E aí a gente cai naquela questão de que o Cris falou, que talvez a gente se sinta acuado porque, nossa, agora eu sei isso. Agora eu não posso alegar desconhecimento para Deus, né? Depois não vai dar para chegar no céu lá e dizer, Deus, então aqui eu não sabia. Eu li mais ou menos, eu li por cima, assim. Não dá. Deus está nos dando as ferramentas para que a gente saiba exatamente os critérios. Então, Ele criou algo que eu acho que é maravilhoso. Eu acho que isso a gente consegue entender que todo mundo pode preencher os requisitos. Porque Deus está sendo justo. Só que Deus também te deu uma incumbência. E por que Ele dá essa incumbência maior para alguns do que para outros? Porque quem conhece mais tem mais a função de levar outras pessoas para a salvação também. Nós temos que difundir a palavra. Esse podcast é isso. É levar a palavra de Deus para que mais pessoas consigam alcançar a salvação. E que, fazendo esse podcast, nós também consigamos chegar um pouco mais perto. Porque a gente se força, né, a estar na presença, preparar os textos, fazer as coisas. Isso é um jeito de Deus falar, nossa, esses dois, que se eu largar... Sabe aquela criança correndo quando acaba de nascer? Que está aprendendo os primeiros passos ali, que corre e você fala assim, meu Deus, vai cair, vai cair. Deus faz assim com a gente. Quando a gente está andando um pouquinho distante dele, ele fala, meu Deus, vai cair, está tropeçando, vai cair. E talvez seja por isso que Deus tenha dado tantas coisas, tantas tarefas para a gente fazer dentro da nossa fé, para não descuidar. Se você está com bastante coisa para fazer dentro da sua fé, tem os seus trabalhos dentro da igreja, dentro da sua religião, abrace isso, porque é isso Deus falando, preciso de você. Preciso que você esteja junto aqui comigo. Falam que o pai e a mãe deixam mais perto o filho que dá mais trabalho. É exatamente isso. É assim que Deus age conosco. Fique mais perto, porque assim a salvação vem de uma forma mais potente na sua vida. Né?